Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião de oração, mas antes vamos meditar na palavra de Deus e então depois vamos orar conforme o Senhor tem nos dirigido. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler versículos do 11 ao 13. Que diz assim: Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, queremos pedir que o Teu Santo Espírito esteja nos abençoando, no sentido de ouvirmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, que possamos estar glorificando o Teu Santo Nome com o nosso aprendizado e também com o nosso praticar da Sua Palavra. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Amém. Então vamos meditar nesse trecho da Palavra de Deus. É um trecho bastante conhecido, mas creio que, como sabemos, a Palavra de Deus ela é viva e ela nos traz coisas novas em todo o tempo. Então vamos meditar. Então, hoje, um grande número de cristãos buscam o Senhor Jesus Cristo pelos seus milagres, curas e outros benefícios, e em muitos casos, como já ouvimos, por diversas vezes se esquecem de buscar o Senhor dos milagres, e assim também esquecem de buscar a sua vontade para as suas vidas. Nesta meditação, então, vamos meditar sobre o seguinte título: O que eu, como cristão, busco em Jesus. Então, com frequência, vemos muitos cristãos buscarem ao Senhor quando estão com alguma necessidade ou alguma dificuldade, que podem ser física, emocional ou espiritual. E, infelizmente, buscar o Senhor somente quando em situação difícil torna-se um hábito perigoso e totalmente em desacordo com os ensinos bíblicos, esquecendo que o maior milagre para todos os que creem já foi dado quando o Senhor deu seu próprio Filho, Jesus Cristo, para a nossa salvação e assim a vida eterna. Este foi e ainda é o maior milagre e a maior prova de amor e misericórdia para com todos os pecadores, ou seja, toda a humanidade. Pois, como aprendemos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Isso está escrito em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Mas o fato é que devemos buscar o Senhor muito mais pelo que Ele é e sempre será, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que se importa conosco e é presente em todo o tempo, pois cada momento o Senhor toca o nosso coração, revelando o seu amor e a sua misericórdia. Então não podemos nos esquecer que o Senhor nos chama à santidade e devemos buscá-la em todo o tempo, ouvindo e sendo guiados pelo Espírito Santo, para que Ele nos fortaleça, nos tornando todos os dias fiéis ao Senhor e à Sua palavra. Então, nesta noite, nesta meditação, vamos refletir em nosso coração como está hoje o nosso relacionamento
um relacionamento real com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso buscar ao Senhor Jesus tem sido interesseiro ou tem sido sincero? Como estamos reagindo diante dos ensinos que temos recebido? Mesmo caminhando em meio a um mundo corrupto e longe dos caminhos do Senhor, estamos buscando constantemente a santidade e o praticar de todos os ensinos da palavra de Deus. Veja, nossa necessidade é praticar todos os ensinos e não somente aqueles que achamos necessário. Ou seja, como cristão, temos buscado realmente conhecer a palavra de Deus? Temos realmente buscado viver com Jesus e por Jesus? E assim podemos responder com mais facilidade outras perguntas, como por exemplo, tenho buscado o plano de Deus para a minha vida? Ou tenho realizado aquilo o qual o Senhor tem me revelado através do seu Espírito? Ou tenho buscado a Jesus em oração? Tenho meditado na palavra de Deus no meu dia a dia? Ou a minha meditação é somente durante os cultos, que são poucos? Tenho realmente crido que o Senhor está no controle de toda a minha vida? São respostas que precisamos ter em nós mesmos. Pois lemos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, quando ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Então, nesse trecho da palavra de Deus, trecho que já meditamos por diversas vezes, o Senhor fez uma advertência muito importante ao povo judeu na antiguidade. Porém, como a palavra de Deus continua viva, e da mesma forma poderosa nos nossos dias, essa advertência é também para todos os cristãos em todo o tempo. Então, como cristãos e servo do Senhor Jesus Cristo, hoje estamos buscando ao Senhor com dedicação e sinceridade, nos humilhando diante do Senhor, demonstrando nossa dependência nele, tornando-o o centro da nossa vida, buscando a presença de Jesus em oração, nos desviando dos costumes e hábitos não condizentes com a palavra de Deus? Estamos confessando nossas falhas? E nós as temos, com certeza. Estamos crendo na provisão de Deus em todo o tempo? Tendo a consciência de que o Senhor conhece o nosso coração e ouve as nossas orações? Temos feito conforme as palavras do próprio Jesus Cristo, quando ensinava aos seus discípulos sobre a oração, tornando isso uma realidade em nossas vidas? Como ele diz em Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10, que Jesus diz assim: por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Ou seja, temos buscado e assim achado a Jesus Cristo em nossas vidas? Quando lemos no Salmo 119, versículo 1 e 3, que diz: bem-aventurados os que conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas seguem seus caminhos.
fazendo então as palavras do salmista a nossa oração, buscando hoje estarmos sendo conduzidos com integridade mediante a palavra de Deus, buscando andar conforme o Senhor, na sua misericórdia e amor, tem nos revelado, buscando realmente nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta da verdadeira edificação, ou seja, buscando a nossa santificação, crendo e exercendo as palavras do livro de Hebreus. Quando nós lemos em Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então, também para a nossa meditação, temos orado e buscado a Deus em todas as coisas? Temos pedido a direção de Deus quando da realização de alguma coisa, de algo a ser feito? Quer seja físico, quer seja espiritual, ou tomamos uma decisão segundo as nossas próprias considerações? O fato é que quando tomamos nossas próprias decisões, sem o aval do Senhor, corremos o risco de estarmos em um caminho totalmente oposto ao plano de Deus para aquele momento em nossas vidas. Se agimos pensando somente naquilo que vemos ou julgamos ser bom para nós, podemos também estar correndo o risco de estar fazendo algo que realmente o Senhor não aprovou, e desta forma não seremos abençoados, conforme os desígnios do Senhor para as nossas vidas. Lemos também nas palavras de Paulo em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, quando ele diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo não busca a Jesus. O mundo não busca a palavra de Deus, ou seja, os seus ensinamentos. Mas como nas palavras de Jesus, em sua oração ao Pai, pelos seus discípulos e assim pela sua igreja, da qual pertencemos, no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14 ao 17, quando Jesus diz: eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como cristão verdadeiro, precisamos buscar em Jesus a santificação mediante o praticar da verdade, as Sagradas Escrituras, sob a direção do Espírito Santo. E também nas palavras de Paulo em Romanos 12, versículos 11 e 12, quando ele diz: não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação, perseverai na oração. Então a oração também é o caminho que nos conduz a buscarmos realmente o que Deus preparou para cada um de nós. A meditação constante na palavra de Deus, reconhecendo a Jesus como Senhor absoluto em nossas vidas e que nos dá todas as coisas materiais e espirituais que precisamos.
guardando os seus mandamentos pela fé em Jesus Cristo, e não apenas por dever ou medo, mas em amor e sinceridade ao servir o Senhor. Espelharmos cada momento do nosso dia na sua palavra e analisar se tudo aquilo que fazemos está correto, se estamos caminhando no aprendizado sob o guiar do Espírito Santo ou se estamos caminhando para trás, esquecendo os seus ensinamentos, ou ainda se estamos estacionados em nosso crescimento espiritual como verdadeiros cristãos. O nosso afastamento da vontade de Deus para as nossas vidas se inicia quando não o reverenciamos como Senhor das nossas vidas, quando não guardamos os seus mandamentos, os seus preceitos, os preceitos bíblicos, quando não há renúncia das muitas coisas, não só as que o mundo oferece, mas também coisas que queremos, mas que não são da vontade de Deus, e também quando deixamos de orar. Essas coisas é o início do afastamento e não podemos permitir como cristão que isso aconteça no nosso viver com Jesus Cristo. Pelo contrário, queremos mais e mais nos achegarmos ao Senhor, mas precisamos nos dedicar à oração, nos dedicar ao aprendizado, ao nos dedicar, buscar ao Senhor em todo o tempo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 6 ao 8, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não acontecer que eles as pisem e os cães, voltando-se, vos despedacem. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Amém? Relembrando que Jesus também diz em João capítulo 15, versículo 4 ao 10. São trechos da palavra de Deus bastante conhecido, mas vamos relê-los. E diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Estes ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, considerando a mensagem desse trecho que lemos, é a necessidade urgente de buscarmos em todo o tempo permanecermos em Jesus Cristo, impedindo assim o nosso afastamento do Senhor. Tomando posse das palavras de Paulo à igreja de Roma, em Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28, que diz, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, podemos descansar no Senhor, se e somente se
buscarmos a realidade do cristianismo, o cristianismo verdadeiro em nossas vidas. Todas as coisas virão no tempo do Senhor e conforme o seu propósito, pois o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é real, todo o sempre. No Sermão do Monte, Jesus adverte seus ouvintes a respeito de uma série de cuidados que deveriam ter no seu viver, no seu dia a dia, mas a partir, esse trecho, a partir do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. Mas, nesta meditação, nesta noite, eu quero destacar os versículos do capítulo 6, versículo 31 ao 33, que diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas estas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, como cristãos, devemos buscar, e isso em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Pois Jesus sempre deverá ter a primazia em tudo e em toda a nossa vida. Então, temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar? E essa é uma pergunta que cada um tem que responder a si mesmo. Temos buscado o reino de Deus? Ou temos buscado as nossas vontades materiais em primeiro lugar? Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, que você tenha compreendido essa mensagem e realmente busque ao Senhor. E você mesmo, na sua oração, responda essa série de questionamentos que creio que não eu, mas o Senhor tem dado a cada um dos seus filhos. Responda com sinceridade a todas elas. Se necessário, ouça de novo e vá respondendo a cada pergunta que o Espírito faz ao teu coração. Amém? Eu espero realmente que você tenha compreendido e que o Senhor tenha falado ao teu coração. E assim eu convido a todos para orarmos por si mesmo e por uma igreja que realmente viva o verdadeiro cristianismo, todo o tempo e em todo lugar. Amém? Que o Senhor abençoe a todos e que a paz esteja também com vocês. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém.